Alô, alô, pessoal, boa noite. Começando mais uma live, esperando aqui o pessoal entrar. Mais uma live de hoje, dessa vez com a deputada estadual do Partido Novo, lá em Minas Gerais, a deputada Laura Serrano. Tem feito um trabalho muito legal lá em Minas e eu queria que ela contasse hoje aqui um pouquinho pra gente. Ela já está entrando aí. Vou adicionar ela. Acho que a Laura já entrou aqui. Laura, só me pedir aqui para participar que eu já chamo você aqui, ó. Pera aí. Opa, consegui. Guardando a Laura aqui se juntar a nós. Boa noite a todos aí que estão entrando. Gabriel, Loia, Jansen, Gladys, pessoal todo entrando aí. Laura, já te mandei uma solicitação aí para você participar aqui já da nossa live. Você tem que aceitar aí. Maia Helena também, boa noite. Boa noite a todos. Bom, pessoal, enquanto a Laura vai entrando aí, e vocês vão entrando aqui também. Eu espero que o áudio esteja bom, vocês estejam me ouvindo bem também. Espero que a imagem também esteja boa, chegando aí para vocês. Qualquer coisa vocês colocam aqui nos comentários. E vamos aguardando então a entrada da Laura, que é a nossa convidada de hoje. A Laura, que é deputada estadual pelo Partido Novo lá em Minas Gerais, né, que tem feito um trabalho muito legal, que eu vou querer que ela conte aqui um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Ela vai entrar já já. Um abraço aqui para o Camozato, que entrou na nossa live aqui também. O Camozato, nosso vereador lá em Porto Alegre, um dos primeiros eleitos pelo Partido Novo. Um abraço forte aí para o Camozato, para o Novo de Niterói. Espera aí, Laura, vou te mandar aqui de novo. Aí, ó. Vamos lá. Ah, achei aqui, ó. Solicitações. Pronto. Esse agora vai. Um abraço especial também para o pessoal aí do Novo, aqui de Niterói. Está sempre presente nas nossas lives, participando ativamente. Galera do Novo Niterói aí sempre ativos, principalmente nesse ano importante, ano de eleição. Temos já uma pré-candidata lá em Niterói, a Juliana Benício, que tem feito um trabalho bem legal também. Quem não conhece ainda a Juliana, entra lá nas redes dela e dá essa força para vocês conhecerem as ideias da Juliana, o que ela está levando aí para a cidade de Niterói, o que ela está trazendo de ideias. Muito importante a participação de todos vocês, principalmente se vocês querem conhecer novas opções nesse quadro de políticos aí que a gente quer tanto ver renovado, que a gente quer tanto ver novas pessoas, novas lideranças, novas práticas, uma nova ética também. Enfim, a gente está aqui pelo Partido Novo, sempre lutando para renovar os nossos quadros, trazer novas pessoas e estimular todo mundo para participar na política, que é o que a gente gostaria de ver, né? Então, um abraço também para o Maurílio Queiroz, que a gente fez uma live junto, também é pré-candidato a vereador pelo Novo, lá em Belo Horizonte. Um abraço aí a todos os mineiros, ao Diego Guimarães, aí de Cuiabá. Um abraço, Diego, também para você. Marcos Rebelo, também de Cuiabá. Cláudia Ferreira, olha aí, grande amiga também, a Cláudia acompanhando aqui a nossa live. E a gente está com um pequeno probleminha aqui. Deixa eu tentar convidar a Laura de novo. Enviei para você, Laura, o convite novamente aí. Agora vai. Agora Ah, vai. finalmente! Tudo bem, Laura? Tudo jóia! Poxa, que Uai, que bom que você bom que deu pôde. certo! Pois é, que bom. Conseguimos aqui finalmente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para fazer essa live. A gente que é fã do Uai, seu trabalho Chicão, um aqui, prazer! né? E contar um pouquinho para o pessoal aqui do Rio, como é que tem sido, antes da gente entrar no nosso tema Previdência, né? Que a gente sabe que o governador Zema aí está tendo uma missão importante e vocês estão sendo a linha de frente aí na defesa dessa reforma da Previdência em Minas. Mas antes da gente entrar, para quem não te conhece, conta um pouquinho dessa tua história aí, como é que você foi parar na política, como é que está sendo ser governo em Minas, né? Porque é o único lugar onde o Novo É, é governo e a gente sabe que traz desafios diferentes de alguns outros lugares. Então conta um pouquinho aí para a gente como é que está sendo isso. bom, primeiro um pouco falando sobre a minha entrada para a política, né? Assim, é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar
encurtar aqui rapidinho. Na verdade, assim, eu não tenho nenhuma tradição na política, familiares na política. Em 2016, eu fui candidata pela primeira vez a vereadora de Belo Horizonte, fiquei como terceira suplente, mas muito dessa minha vontade de entrar para a política tem a ver com o fato de eu ter ido para o Canadá. Na época, eu e meu marido, a gente foi pelo programa de imigração do governo canadense. Então, nossa ideia era ter nossa família lá e viver lá. E a gente foi percebendo que acabava que tinha aquele sentimento assim de eterno estrangeiro. E a gente queria também que nossos filhos fossem criados próximos dos avós, aquela coisa de ver todo final de semana. Então, voltamos para o Brasil. Né, apesar de estarmos lá já integrados, a gente já falava as línguas, estudando, trabalhando. Eu fiz o meu mestrado lá. Eu sou economista, formada aqui pela UFMG e sou mestre em economia pela Concordia University do Canadá. Lá, inclusive, eu fico muito feliz assim, de contar um pouquinho que eu fui convidada para fazer parte do Golden Key International Honor Society, que é uma sociedade internacional de pós-graduados de alto desempenho, que a gente não conhece muito no Brasil, que ela está mais presente nos países de língua inglesa, mas, enfim, e aí depois eu voltei para o Brasil, voltei com meu marido, meus 2 filhos nasceram aqui, Arthur e Daniel, e eu falei, poxa, já que eu tô de volta, eu quero poder fazer mais pelo meu país. Eu quero que os meus filhos no futuro não tenham essa vontade de deixar o Brasil, igual foi o meu caso, igual é o caso aí de milhares de jovens brasileiros hoje que acham que podem ter uma vida melhor lá fora. Então eu falei assim, por que não a gente transformar o nosso país, transformar o nosso estado, e foi essa vontade que me fez entrar para a política. Como eu falei, eu fui candidata em 2016 a vereadora, fiquei como terceira suplente, e agora em 2018 fui eleita deputada estadual com um orçamento de campanha, assim, acho que talvez o menor da Assembleia de Minas, ou um dos menores, pelo menos, porque foi um orçamento de R$ 23.000. Então, assim, Olha aí, menos até caramba, do que parabéns. R$ 23.000. Aí eu fico feliz de falar que é o fazer mais com menos eficiência desde a campanha, né? Foram 33.813 votos, então, Legal. custo por voto, né? Se a gente for pegar o orçamento de 66 centavos. Mas, Pô, que enfim, legal. a história é um pouco essa, e aí, sendo eleita, veio junto essa nova realidade, que mesmo a gente não imaginava que seríamos situação, né? Fico muito satisfeita, até porque a gente vê os resultados que a gente vem tendo aqui para o povo mineiro, sob a gestão de um governo do Novo, a gestão do governo Zema, mas realmente foi uma situação que, assim, no início a gente não esperava. E ser governo é realmente uma atuação um pouco diferente, porque a gente não pode ser tão enfático ou incisivo em algumas questões que podem, às vezes, incomodar ali os parlamentares ou a Assembleia como um todo, porque é importante a gente sempre manter esse diálogo, porque a gente tem pautas importantíssimas do governo, que são pautas estruturais, como a própria reforma da Previdência que você mencionou, que depende da aprovação aí dos colegas deputados, então é fundamental que a gente mantenha ali um bom relacionamento. Óbvio que sempre direcionando o nosso mandato da forma que a gente acredita, gerando os resultados que a gente quer, mas evitando atritos e conflitos na medida do possível, né? Com certeza. Esse é o nosso desafio também, né? A gente mostrar também que não dá para fazer política sozinho, mas, ao mesmo É, tempo, o nosso desafio é como é que a gente também faz uma política um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, sem quebrar essas pontes de diálogo, sem quebrar essa necessidade de trabalhar com pessoas que pensam diferente, que é absolutamente normal e desejável na democracia, né? A gente não quer parlamento de pensamento único, não é parlamento, né? Seria só um referendo, seria um referendo ali das coisas que faz o governante. Então, e realmente é que nem é importante bom, esse. né? E nem é bom, Se né? a Porque senão gente, se a seria gente for menos. avaliar, igual a reforma da Previdência passou no Maranhão, que o governo, né, do PC do bem, em um dia. Então, assim, que debate que teve acerca dessa reforma, né? Não Pois teve. é. Será que ela é representativa, né? Será que ela conversa com todo mundo? Então, até aproveitando esse gancho, como é que vocês estão, assim, eu tenho acompanhado um pouquinho nas redes de vocês, mas quem está assistindo a gente aqui sabe que Previdência é um tema que perpassa vários estados, né? Aqui no Rio a gente chegou a ter uma reforminha da Previdência quando o Rio quebrou mesmo e logo quando entrou no regime de recuperação fiscal, que eu não sei, até é bom perguntar, não sei se Minas está tentando algo parecido também junto ao governo federal, algum tipo de regime especial fiscal, mas quando o Rio entrou também teve que fazer uma pequena reforma, mas não se adequou
a reforma depois aprovada lá pelo Congresso Nacional, em que os estados e municípios ficaram de fazer as suas próprias reformas. O Rio já tinha feito essa mini-reforma, mas não entrou a fundo, e agora eu sei que vocês aí em Minas têm essa pauta necessária para levar adiante. Eu até desativei os comentários aqui, e a razão pelo que eu fiz isso foi porque eu sei que grupos organizados invadem certas lives, não respeitando o contraditório, somente para xingar, somente para atacar, somente para, de forma organizada e corporativista, que a gente vê muito na Assembleia também, ao invés de debater, ficar gritando palavras de ordem apenas para criar uma bela de uma confusão. Então, a nossa ideia aqui é um diálogo bom, que as pessoas que estiverem nos assistindo possam assistir mesmo, por isso eu desativei aqui os comentários, e quem tiver alguma questão, vai sempre nos encontrar nas redes sociais, aí nos nossos canais, para tirar alguma dúvida. Quem tiver dúvida mesmo, de verdade, e não tiver só defendendo o interesse de classe, ao invés de defender o interesse de todos, né, que são coisas bem diferentes, eles podem entrar perfeitamente nas nossas redes, mandar mensagem, tirar dúvidas, que a gente tem sempre o maior prazer em responder a todos que querem de verdade realmente debater ou dialogar sobre esse assunto. Então, acho que seria legal dar um panorama aí, por que Minas precisa dessa reforma e o que vocês estão pensando aí, como é que vocês estão levando adiante essa reforma aí na Assembleia de Minas. Bom, primeiro, só endereçando um pouco do comentário que você fez aí da questão da defesa, né, de os grupos que não estão olhando para a sociedade como um todo, é interessante porque eu sou um exemplo representativo de que, mesmo sendo servidora pública estadual concursada, ou seja, a gente está propondo essa reforma, que é uma reforma que vai me afetar particularmente. Então, hoje, o meu regime de previdência, mesmo eleita deputada estadual, eu contribuo para o regime próprio do Estado de Minas, e eu, como servidora, considero importantíssimo que essa reforma seja aprovada, mesmo que tenha algum incremento de alíquota, mesmo na movimentação que está sendo feita em relação à idade mínima, tempo de contribuição, porque é fundamental que cada um de nós façamos nossa parte, né? E aí, indo no ponto que você falou, né? Por que Minas precisa tanto disso? Hoje, o estado de Minas é um estado quebrado, né? Não é segredo para ninguém. Isso até é pacífico na Assembleia, que a gente tem um déficit aí previsto para o ano que vem de 17 bilhões de reais no orçamento do estado, e o déficit da Previdência, o déficit nominal da Previdência é um déficit ainda maior, são 21 bilhões de reais de déficit da Previdência previsto para o ano que vem. Então, se a gente for pegar o orçamento todo do governo de Minas hoje, ou seja, os recursos aí dos impostos que as pessoas pagam e todo o orçamento do estado, 92% já está vinculado a alguma despesa obrigatória. Então, assim, 92% do orçamento hoje do estado vai ou para repasse para municípios, ou para pagamento de servidores ativos e inativos, ou para serviços da dívida. Então, assim, o que sobra para investimento em política pública pro cidadão, educação, saúde, segurança, é muito pouco. É muito pouco. E o que a gente paga de imposto, a carga tributária é muito elevada. E é uma carga tributária que as pessoas tendem a dizer que o imposto de renda, por exemplo, é progressivo, mas a carga tributária efetiva no Brasil ela é regressiva. Os pobres pagam um percentual muito maior da sua renda, porque tem um imposto indireto ali no arroz, no feijão. Então, assim, é injusto a gente ter a população de mais baixa renda pagando um imposto muito alto e muitos desses recursos não irem para a educação, saúde e segurança, que é o que realmente importa para o cidadão. Então, só, assim, em termos comparativos, né, uma das pautas principais do meu mandato é a educação. E a gente tem hoje 21 bilhões de reais de déficit previdenciário, sendo que o orçamento total da educação para o Estado são 12 bilhões de reais. Então, como que você pode ter uma estrutura, e aí eu nem falo de estrutura de governo, de Estado mesmo, que investe 12 bi em educação, é o recurso que está sendo voltado para isso, que é o que muda a nossa sociedade, que é o que faz a gente ir para um outro patamar, e 21 bilhões de reais só no sistema previdenciário. Então, é importante, sim, reequilibrar essas contas, até porque houve uma mudança aí de dinâmica demográfica, né? Hoje a população vive muito mais. Desde quando eu nasci, hoje a expectativa de vida já é 10 anos maior. Se a gente for avaliar
pela nossa família mesmo. Os avós tinham 11 filhos, 9 filhos. Hoje as famílias têm 2 filhos. Essa realidade para o servidor público estadual também acontece. Então, a dinâmica natural demográfica de como a população foi evoluindo fez com que esse sistema fosse desequilibrando. Então, a reforma ela é importante para dar esse reequilíbrio para que possa ter recurso para a educação, para a saúde e para a segurança. Então, é isso que eu sempre defendo. Eu costumo dizer que matemática não tem partido, né? Então, assim, se a gente fizer as contas, vai ver que realmente não dá. Então, nosso recurso é escasso, a gente precisa investir onde precisa, de fato, para a população. Com certeza. E é importante a gente esclarecer, né? Porque muitas vezes as pessoas tentam colar no novo que o novo seria contra servidor público. Você sendo servidora sabe muito bem que esse não é o caso. O que a gente gostaria sempre é de um ambiente mais justo para todos e também um ambiente melhor para que os próprios servidores possam trabalhar. Até porque a gente tem um limite de dinheiro, né? Dinheiro não cai do céu. E a gente sabe que grande parte do orçamento, pelo menos aqui no Rio, é comido pela questão da Previdência. Eu imagino que vocês devam estar pensando também dali para frente, né? Eu não sei se vocês já vão pegar servidores que já estão, porque eu não sei como é que isso afeta já os servidores que já estão, né? Assim, eu sei que a reforma da Previdência, quando foi discutida no Congresso Nacional, tinha uma discussão de vão ser para os novos entrantes no sistema e não para quem já está em determinados aspectos, e para outros vão ter regras escalonadas em que eles vão fazer, de alguma forma, uma transição para esse novo regime previdenciário. Como é que vocês estão desenhando isso também em Minas e ressaltando a importância de ter dinheiro para a gente conseguir fazer as coisas? Né? Hoje, tanto no Brasil quanto em grande parte aí dos estados, a gente realmente gasta mais, ou seja, o dinheiro do imposto que entra vai muito mais para pagar a aposentadoria de inativos do próprio estado do que para políticas públicas que realmente geram resultado, inclusive para crianças, né? Como você bem mencionou, Exatamente. a educação é um tema tão importante, a gente precisa investir na educação das crianças e, ao mesmo tempo, a gente gasta uma montanha de dinheiro com muitos inativos. Então, a gente não quer também tirar direitos de pessoas que trabalharam a vida inteira, claro, porque essas pessoas têm direito à aposentadoria e ninguém questiona isso, mas essa balança certamente está injusta e está desproporcional ao avanço da medicina. Que bom, né? Um bom problema, as pessoas vivem mais, as pessoas podem trabalhar mais, e a condição de vida das pessoas melhorou. Já não é igual do que a condição que a gente tinha há 30 anos. Não é a ideal, claro, a gente quer melhorar muito ainda, mas a gente sabe que já é melhor do que era 30 anos atrás. Então, como é que vocês estão desenhando essa questão para quem já está como servidor e para quem é novo entrante aí? Como é que vocês estão desenhando isso? Na verdade, assim, o texto integral da reforma da Previdência que foi apresentado pelo governo de Minas, ele leva em consideração não só essas questões mais específicas mesmo de regime previdenciário, igual eu disse, idade mínima de contribuição, tempo de contribuição, teto, piso, e aí é importante mencionar que essa reforma ela estabelece um teto de aposentadorias igual ao regime geral de previdência social, mas ao mesmo tempo, e que essa reforma também não é só para os servidores do executivo, é uma reforma para o executivo, para o legislativo e para o judiciário. Então, por isso, ela é bem ampla em termos, né, de servidores públicos e acaba mesmo afetando aí a questão de super salários que a gente ainda acaba tendo no funcionalismo. É óbvio que não é a realidade da maioria dos servidores públicos no Estado, e aí por ser servidora também eu acho importante, né, deixar isso claro, porque às vezes fica aquela ideia, como você falou, o Novo não é contra servidor público. Eu, inclusive, fui a deputada em Minas mais bem votada pelo Novo, mostrando que não tem preconceito contra mulher nem contra servidor público. Então, assim, hoje, se a gente for avaliar, 85% dos servidores públicos, eles receberiam de aposentadoria, aqui em Minas Gerais, já menos do que o teto do regime geral de previdência social. Mas ainda assim, esses servidores que eventualmente quiserem receber mais, eles vão poder contribuir para uma previdência complementar, que está sendo criada pelo projeto também, que é o MGPrev. Então, assim, a previdência, ela afeta daqui para frente, né, os servidores, e para os servidores atuais existem regras de transição. Então, ela e são duas regras de transição, uma levando em consideração idade e a outra levando tempo de contribuição. Então, é bem análogo ao que foi feito no regime federal. As alíquotas, elas variam, as propostas de 13% a 19%,
Lembrando que aí os inativos e pensionistas que receberem até um salário mínimo 1.045 são isentos. E se a gente for avaliar, porque aí é o que eu recebo assim de muita crítica e dos debates que a gente tem lá na Assembleia, principalmente do pessoal da esquerda, que fala, poxa, mas hoje o servidor público contribui com 11%. Então, vocês estão aumentando para todos os servidores aí, porque a alíquota vai de 13% a 19%. Mas, na verdade, a reforma de Minas, ela é uma das reformas, comparativamente às que foram aprovadas nos outros estados, mais benéficas para o servidor público, no sentido de que, dos 20 estados que já aprovaram a readequação das suas alíquotas e a reforma da Previdência, 15 deles aprovaram com 14% de contribuição ou mais, como tarifa fixa de 14% ou mais. Então, se a gente for olhar, né, dos servidores públicos aí do Estado, 85% vão estar com uma alíquota efetiva de contribuição menor do que os 14%, ou seja, melhor do que... Então, existe uma falácia aí de que está piorando para os servidores. Obviamente que tem um incremento? Tem, porque cada um precisa contribuir um pouco, né? A dinâmica demográfica mudou, a pirâmide atuarial inverteu, como você disse, graças a Deus as pessoas estão vivendo mais, mas assim, é algo que foi feito com muita parcimônia, tentando avaliar, porque afinal, no final das contas, o servidor público ele leva a política pública para a ponta, mas é importante que ele contribua também, né? É importante que a gente tenha recursos para investir na educação ali básica das crianças. Então é um pouco assim, esse cenário que a gente está vivendo hoje. E nesse ponto que você tocou, assim, é muito importante isso, né? Porque as pessoas usam essas narrativas como se a gente quisesse atacar outras pessoas ou destruir outras pessoas, né? Imagina se você, enfim, se coloca com o espírito público para ajudar, para construir, você quer prejudicar alguém, você quer, enfim, atrapalhar a vida das pessoas. É claro que não tem nada disso, né? E essas narrativas, elas são muito... Elas acabam colando, porque, de um modo geral, com alguns públicos, não com todos, a gente sabe, mas acabam colando com alguns públicos, porque é difícil mesmo a pessoa acompanhar toda a reforma, né? Ninguém vai... Raras são as pessoas que vão parar, olhar o texto, ler, entender, realmente querer se inteirar sobre os detalhes e debater. Não é a regra, infelizmente. Quem sabe um dia a gente vai chegar nesse cenário mundo perfeito, onde as pessoas vão ter essa proatividade de realmente querer entender. E acaba que as pessoas tentam encaixar a gente em caixinhas, né? Então, ou você Chicão, contra professor, contra isso, contra aquilo. É uma mistura, né? Desculpa até te interromper, mas é porque eu lembrei de uma coisa que eu achei sensacional. Outro dia, a gente fazendo os debates em plenário, e aqui na Assembleia está funcionando, né, de forma virtual, então mesmo os plenários estão em debate remoto. E foi engraçado que logo depois que eu falei sobre a reforma, expliquei os vários pontos positivos e essas questões comparativas, um outro deputado que me sucedeu, que é um defensor assim de uma determinada classe de servidores públicos daqui de Minas Gerais, e eu achei muito legal. Ele fala, né, ele começou a fala dele assim: não, porque eu queria ter o otimismo da deputada que me antecedeu falando da reforma com um sorriso no rosto. E eu falei assim, gente, mas se você avaliar de fato o que são os números, é algo que vai ser muito positivo para Minas. E eu digo, como servidor, inclusive, eu vejo que é uma reforma estrutural importante para que, no final das contas, a gente tenha recurso para poder investir onde realmente importa, né? Afinal, a gente precisa ir, gente, 12 bi para educação. Quando a gente tem um déficit de previdência de 21 bi, falar que 92% do orçamento está comprometido quando a gente precisa estar investindo em melhoria dos nossos indicadores de educação finalísticos, para que a gente tenha as crianças saindo da escola de fato aí sabendo português, matemática. Então, assim, e muitas vezes os que defendem pretensamente os servidores da própria educação acabam, na verdade, defendendo muito mais um viés político ou uma atuação política do que representando, de fato, os servidores da educação, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que qualidade da educação é qualidade, o elemento central ali é o aluno, é qualidade no indicador finalístico, é no IDEB, é no PROEB, é verificar se aquelas crianças estão, de fato, aprendendo. E aí, claro que os professores e diretores e todos os servidores da educação devem ser valorizados, e ainda mais valorizados aqueles que conseguem incrementar um resultado positivo ali na aprendizagem das crianças, né? Então, enfim, eu luto o meu trabalho na Assembleia pensando nessas reformas estruturais,
importantes, e aí a gente tem a reforma da Previdência. Você falou no caso do Rio aí, que está no regime de recuperação fiscal, realmente é uma intenção do governo de Minas também, até porque o nosso problema aqui é similar ao do Rio em termos de orçamento, porque não é uma questão de estoque de recursos, é uma questão de fluxo, né? Então, existiu um debate muito grande aqui na Assembleia de Minas sobre a Lei Candir, e que os recursos da Lei Candir poderiam salvar, e que por isso não precisaria ir para o regime de recuperação fiscal. Mas mesmo que viessem os totais lá dos bilhões da Lei Candir, isso é estoque. Em alguns anos acabaria esse recurso, e como resolver? Então, as soluções elas não podem ser só voltadas mais para curto e médio prazo, né? Você tem que realmente resolver estruturalmente, é questão de fluxo, as despesas precisam reduzir, né? As receitas aumentarem, e aí nunca através de aumento de imposto, né? Mas através de um melhor ambiente de negócios para atrair as empresas, atrair investimentos, aumentar a receita por volume de negócio realizado e não por aumento de alíquota, né? Então, assim, são várias questões aí, vários desafios que a gente tem pela frente. E sobre isso é bom você ter mencionado, porque aqui no Rio também é muito comum essa fala sobre a Lei Candir, né? Principalmente em relacionado a royalties de petróleo, a questão do petróleo e tudo mais. E a Lei Candir é sempre um tema levantado como se também fosse, mas a União deve ao Rio tantos bi, então por isso, se a gente conseguisse de alguma forma recuperar esse dinheiro, porque o Rio deve 130 bilhões para a União. Né? De uma dívida de 160 bilhões, o Rio deve 130 para a União. Então, na verdade, o nosso grande credor aqui no Rio é a própria União. E aí você gera uma situação também complexa em relação à própria política, né? Porque vira uma coisa como se fosse, de repente, o presidente da República briga com o governador, como foi o nosso caso aqui, e aí tudo gira em torno de uma situação como se você, enfim, se você entrasse num regime ou saísse, dependesse da vontade de apenas uma pessoa de resolver o seu problema. Isso também é uma coisa que não é muito desejável e complexa. Então, fiquem atentos a isso aí em Minas, para que vocês não fiquem na mão, eventualmente, do governante do momento. Um dia o cara é bom, outro dia o cara é ruim, um dia o cara é louco, outro dia o cara ou a moça, ou quem quer que seja, está lá e tá tocando o país do jeito que quer, e você acaba ficando na mão, e o Estado inteiro fica, né? Então, isso assim, isso é uma coisa muito para vocês ficarem atentos. E também ao discurso que a gente escuta aqui de que o problema do Rio é um problema de receita e não um problema de despesa. A gente talvez sejamos a única corrente que na Assembleia defenda que a gente tem um problema com a qualidade das despesas para que gere resultado, e gerando resultado, o nosso ambiente melhore e a gente possa começar a caminhar a sair da crise. Vários deputados, inclusive muitos dedicados ao tema, e várias correntes econômicas falam, não, o Rio tem um problema de receita, então a gente tem que, na verdade, melhorar a nossa arrecadação, a gente tem que melhorar o nosso ambiente, porque se a gente continuar crescendo, a gente vai ter dinheiro suficiente para pagar tudo isso que a gente quer pagar, e a gente não precisa ficar aqui fazendo conta. E a gente sabe que não dá para levar para a vida real, porque se a gente traz isso para a vida real, não faz sentido. E o Rio realmente não teve queda de receita, ele sempre teve um pouco aumento. Ele estagnou um momento, mas depois voltou a crescer. Só que explodiram as nossas despesas, inclusive as dívidas que o Rio assumiu para realizar a Copa e as Olimpíadas, principalmente na época de obras, e que Sérgio Cabral e companheiros roubaram à torta e à direita também, tudo superfaturado aqui, o que custou caríssimo para o estado do Rio de Janeiro. Então, na nossa opinião, realmente é um problema de olhar para as despesas, que eu acho que é o que vocês estão fazendo aí também em Minas, olhar para as despesas, que o Partido Novo sempre defendeu, a gente olhar a qualidade dos gastos, que eu acho que é mais importante, como que a gente está gerando esse resultado na ponta, e sobrar algum recurso para investimento e gerar um resultado na ponta. A gente também está vendo com esse lance da pandemia, todo mundo falou, não, porque agora voltamos ao Estado keynesiano e o Estado é que vai ser o grande promotor da economia, que vai reaquecer a economia, porque o privado vai estar quebrado. Só que eles esquecem que o Estado brasileiro e os estados no Brasil, de um modo geral, estão quebrados. Então, como a gente não tem nem dinheiro para fazer investimento, eu não sei de onde o pessoal está achando que vai sair o dinheiro para justamente reaquecer a economia que eles estão dizendo que a gente vai conseguir. E aí é necessário, por exemplo, o marco do saneamento, novas concessões, reformas da Previdência, e tudo isso para que a gente possa ter pelo menos alguma sobra desse dinheiro para que a gente possa, de fato, investir, e aí naquilo que é importante para a gente colocar realmente os estados de pé novamente, né? Então, realmente essa lógica é quebrada quando todo mundo quer dar tudo para todos.
É claro que todo mundo quer tudo para todos. Seria maravilhoso se todo mundo pudesse ter tudo e a gente não tivesse recursos escassos para atuar. Mas parece que realmente algumas correntes acham que o nosso dinheiro vai vir de algum lugar mágico, que a gente nunca sabe de onde é. E por ser uma pauta impopular, porque o discurso é muito fácil, convenhamos aqui, que basta você dizer, você é reforma da Previdência, então você é contra professor, então você é contra policial, então você é contra os velhinhos. Essa semana na LERJ disseram que nós éramos contra os velhinhos, porque a gente votou contrário a uma lei que impunha uma obrigação para os supermercados que não fazia o menor sentido, que em tese ajudaria as pessoas mais velhas, mas não tinha nem comprovação que ajudaria. Aí falaram, o novo é contra velhinhos. Pô, cara, pelo amor de Deus, quem é contra velhinhos? Pô, eu adoro meus avós, amo os meus avós, os velhinhos. Como é que você vai dizer que a gente é contra velhinhos? E é impressionante como realmente isso toca o coração de determinadas pessoas e a coisa acaba ficando irracional, né? Não, e nesses pontos aí que você tocou, duas coisas até me chamam a atenção um pouco a experiência aqui de Minas, que igual você falando da questão da despesa, da importância de se racionalizar as despesas, da importância de realmente se fazer uma gestão eficiente, né? Engraçado que nesses debates de reforma da Previdência, eu ouvi uma colega deputada do PT aqui em Minas falando, não, porque para resolver o problema, já que é um déficit no sistema previdenciário, então já que a gente tem muitos aposentados e pensionistas, vamos fazer concurso público e vamos colocar mais servidores contribuindo. Aí eu pensei, gente, mas essas pessoas também vão aposentar um dia, e sem contar que, sabe aquela coisa da bola de neve que não se pensa às vezes num médio prazo, enfim. E aí a gente vê a mudança de raciocínio e como que a conduta do governo de Minas, do governo Zema, é totalmente diferente, desde as despesas simbólicas, digamos assim, mas que são importantes para mostrar o compromisso com essa redução de gastos e eficiência na gestão, até as grandes mudanças. Eu digo do simbólico porque, por exemplo, no Palácio Tiradentes, que é o prédio do governo, lá na cidade administrativa, onde fica o governador, se você for lá, por exemplo, você vai ver, tem 2 elevadores funcionando, sendo que eu acho que tinham 7 elevadores no prédio. Só para o governador eram 2 elevadores privativos. Então, o gasto de energia elétrica, de manutenção, para algo que não é necessário, hoje existem 2 lá que estão funcionando, o governador ele anda no elevador com as outras pessoas e não tem essa necessidade. É uma questão que muitas pessoas podem falar assim, mas é simbólico, é tão pequeno dentro do orçamento. Mas o orçamento base zero, ele vai, talvez é justamente porque a gente achou que sempre tudo era tão pequeno que o gasto público hoje descambou do jeito que está. Até as grandes ações e as grandes mudanças, que foi o caso, por exemplo, da reforma administrativa, que reduziu de 21 para 12 secretarias de Estado, ou seja, um governo muito mais enxuto. Ele extinguiu 1.800 cargos comissionados só na época da reforma, e eu sei que muitos já vêm acontecendo também agora, porque, inclusive, a Controladoria Geral do Estado, a Ouvidoria Geral do Estado tem muito mais autonomia para poder fazer todas as investigações. Então, muitos processos aí, às vezes, que estavam engavetados, começaram a ser realizados para avaliar, por exemplo, o caso de demissão de servidor por justa causa. E aí isso é importante, inclusive, para a sociedade, porque você vai manter alguém no poder público que, às vezes, estava tendo uma... Às vezes não, né? Que comprovadamente, pelas investigações, estava tendo uma conduta não correta. Isso não pode ser feito de jeito nenhum. Então, assim, você vê que está sendo feito todo um trabalho importante, estrutural, pensando nessa questão da redução de despesas. E a própria atuação nas compras e na pandemia, né? A gente teve o hospital de campanha aí mais barato do Brasil. A compra de respiradores, tudo bem que a gente pode relativizar, porque os ventiladores pulmonares que foram comprados por outros estados são de tecnologias um pouco diferentes, cada um, né, tem a sua especificação ali, mas fato é que foi feito de uma forma que conseguiu atender a essa demanda que a gente tem hoje, melhoria do sistema de saúde, para que possa estar respondendo de forma efetiva à pandemia, até porque Minas hoje é o segundo estado com menor número de óbitos por 100 mil habitantes, e com uma estrutura que nós estamos aí aproximando do pico. A última estimativa
que eu tive foi que o pico da pandemia aqui em Minas seria agora dia 15 de julho. Então, realmente, a ocupação de leitos está num nível alto, principalmente na região central, mas ainda assim, o nosso hospital de campanha, por exemplo, ainda não foi aberto porque ainda não houve essa necessidade. Então, mostra aí que é todo um trabalho de gestão feito com muito cuidado, né? Assim, e com zelo nessa questão das despesas, mas sempre com objetivo no resultado para o cidadão. Então, assim, fico muito feliz. E aí, quando o pessoal às vezes fala, mas se a situação é complicado, porque não pode, né, criar muita confusão na Assembleia, dependendo do jeito que você se posiciona, pode... Enfim, eu fico muito feliz e muito orgulhosa dessa situação aqui em Minas, porque a gente poder mostrar o resultado que uma política com foco no cidadão, com foco em educação, saúde e segurança gera, e assim, as transformações que a gente pode ter, é muito bacana fazer parte disso, é muito legal, fico muito satisfeita. E parabéns, que a gente acompanha aqui. Eu fui já algumas vezes aí visitá-los também, e realmente dá para ver que é uma transformação cultural também ali na própria administração pública, né? Secretários muito bem informados, com uma vontade de ajudar, com uma vontade de construir, vocês lá na Assembleia também defendendo essas bandeiras. Eu acho que mais importante é quando a gente defende aquilo que a gente acredita, né? Que a gente está feliz dentro do nosso propósito aí de tentar realmente ajudar. E a gente viu muito isso, ouviu muito do próprio Zema, né? Nas vezes que a gente teve com ele aí, realmente essa vontade genuína de falar, olha, a gente quer fazer aquilo que a gente considera o certo, independente de cenário eleitoral e cenário político, que também é uma das coisas que a política ainda também não conseguiu encaixar muito bem o novo, né? Porque a lógica é sempre a lógica da reeleição, é sempre a lógica da perpetuação do projeto de poder. E no final do dia, a gente, na verdade, aqui saiu das nossas zonas de conforto, saiu de onde a gente estava, justamente para o contrário, para a gente poder ajudar de verdade a transformar alguma coisa, né? A gente poderia ter continuado no que a gente estava fazendo, mas a gente quis entrar aí, se dedicar para ajudar, que é um enorme prazer, é uma imensa honra para todos nós, tenho certeza. Mas a gente faz isso também para fazer o certo, porque se a gente sair daquilo que a gente estava falando, daquilo que a gente estava fazendo, justamente para entrar e fazer um negócio que não faz sentido, né, do seu ponto de vista do espírito público, porque você está só preocupado com a manutenção de poder, perde justamente o propósito daquilo que a gente veio fazer na política, né? Então não faz muito sentido você abrir mão justamente do que te trouxe para a política para um projeto de poder que você pode muitas vezes ocupar um cargo e tá vazio de respeito, né? Imagina, você pode ser um prefeito, você pode ser um governador, você pode ser um presidente da República, que chegou ali e não conta com o respeito das pessoas, do povo, dos seus liderados. E que tipo de liderança é essa vazia? Tem muita brincadeira essa no setor privado, né? Tem diferença entre ser o chefe e ser o líder. E eu acho que é justamente essa que a gente quer trazer. Ou você é só o chefe e as pessoas só seguem suas ordens sem te respeitar, ou você é o líder, que as pessoas realmente compram as suas ideias, acreditam no que você está fazendo, e aí você puxa elas, mesmo que isso demande dificuldades maiores para que as pessoas possam, com o tempo, ir entendendo aquilo que a gente está levantando e trazendo e participando desse debate também para a gente evoluir. Então, parabéns, eu sei que vocês estão fazendo aí um belo trabalho em Minas. Que bom que você pôde hoje contar um pouquinho para a gente. É engraçado, Chicão, que nesse ponto, até você falou assim, né, dos desafios, das dificuldades dessa situação. Engraçado que eu acho que a gente tem mais desafio e dificuldade de ser novo, e nesse sentido que você está colocando aí, de vir para a política, mas para gerar mudança de longo prazo, para estar atuando em questões estruturais importantes, porque às vezes, assim, as próprias pessoas que acompanham o nosso trabalho, muitas vezes podem não entender determinada atuação, porque a gente está olhando, não é para o agora, a gente está olhando para aquilo que vai mudar estruturalmente o patamar assim, de qualidade de vida da população, da sociedade. Então, eu acho que isso também é um desafio grande, que eu não vejo a gente falar muito, que talvez as pessoas que estão acostumadas com a política tradicional não enfrentem igual a gente enfrenta, porque os resultados que eles buscam sempre são muito imediatos, até para poder atender ali a base, os eleitores, e estar mostrando serviço. E o que a gente busca é algo muito maior, assim, às vezes não vai ser aquele resultado imediato, é um resultado
que talvez venha depois que a gente nem esteja mais na política, né? Que venha dali a alguns anos, mas que a gente plantou aquela sementinha ali para começar. Eu falo muito da educação porque é algo que eu sou apaixonada e eu sempre ouvi muita gente falar, ah, mas educação é para mudar a educação do país, para mudar a educação do Estado, são 30 anos. Eu falo assim, gente, mas se a gente não começar hoje, vai ser 30 anos mais um dia. Então, assim, se eu puder fazer parte dessa sementinha do hoje, mesmo que o resultado venha a ser colhido só daqui 30 anos, eu acho que é isso que é importante, era isso que a gente precisava, né? E eu fico muito feliz de ver que os mandatários, os candidatos, as pessoas envolvidas no novo têm essa visão. Ó, a gente está aqui não é para gerar, claro, a gente quer gerar o melhor resultado possível para a população, né? A nossa questão é eficiência, é fazer mais gastando menos. Mas assim, se a gente puder, e a gente vem fazendo isso e mostrando os resultados hoje, ótimo. Mas o objetivo é a gente gerar aquelas mudanças que vão, de fato, mudanças estruturais, né? Você citou aí o marco, por exemplo, do saneamento, que vão ficar. Então, acho que é bem por aí mesmo, assim. E isso talvez seja o maior desafio, porque às vezes é difícil de compreender, né? As pessoas costumam ser muito imediatistas. É verdade. E pegando esse gancho, aproveitando, já aqui indo para a reta final, mas eu queria que você falasse um pouquinho das coisas legais que você fez no seu gabinete, que eu sei que você tem um manual lá de boas práticas, é uma coisa bem legal que a gente está trabalhando nacionalmente agora, inclusive montaram um grupo de trabalho justamente para fazer esse compartilhamento dessas boas práticas. Então, conta um pouquinho É para a que gente. sua equipe também está com a gente aí Então, vamos nessa, lá. né? Então, eu fico super feliz. Na verdade, é uma parceria mesmo. Começou o nosso, assim, primeiro produto que a gente entregou para a sociedade, que foi até o nosso produto aí de 100 dias de mandato, foi um manual de gestão de gabinete parlamentar. Então, um dos compromissos de mandato é justamente a melhoria da eficiência da gestão pública, e a gente sentiu necessidade, porque eu sou servidora pública, economista, mas eu tenho anos aí de experiência na iniciativa privada também. E quando eu trabalhei na iniciativa privada, não era com economia diretamente, muito mais com gestão, com melhoria de processos, gerenciamento de projetos. Então, as metodologias aí do PDCA, PMBOK, e aí eu falei, poxa, quando eu fui para o serviço público, eu falei, gente, como é que pode? O lugar onde a gente precisava ter a maior eficiência possível é onde a gente tem, às vezes, resistência à inovação, é onde não existe mapeamento de processos, é onde não tem monitoramento de práticas para melhoria contínua. Então, eu fiz questão, quando a gente assumiu implementar essas ferramentas de gestão no gabinete, a gente fez o manual de gestão parlamentar. E aí surgiu essa parceria aí agora, né, igual a gente está fazendo com o seu gabinete, com outros mandatários, com a liderança da bancada federal também, e que foi institucionalizado agora pelo Novo, que é justamente esse banco de boas práticas, né, para a gente poder deixar aí essa experiência nossa que a gente vem tendo de gestão parlamentar para os futuros mandatários do Novo, para que a gente não perca aí essas boas práticas. E eu fico muito feliz que eu vejo que não é só no meu gabinete, a gente vê um monte de boas práticas, né, no seu gabinete, de vários mandatários no Brasil. Então, isso é muito bacana. É realmente colocar aí o compromisso da eficiência da gestão pública e pensando, inclusive, no longo prazo, né? Não ser uma coisa só de imediatista do meu mandato e, enfim, é para a gente espalhar mesmo para que as pessoas possam utilizar. Então, contando um pouquinho aí sobre a nossa atuação aí nas boas práticas e que agora é institucionalizado pelo Novo, com o portal que vai ser elaborado aí junto com o Diretório Nacional. Então, muito bacana. Muito bom mesmo, Laura. Parabéns aí pela sua liderança nesse processo. Muito bom mesmo. A gente está aprendendo bastante, colhendo frutos, trocando experiências, que eu acho que é o que a gente quer para a gente poder melhorar nosso dia a dia. E mais uma vez te agradecer muito, parabenizar aí pelo trabalho que vocês estão fazendo em Minas. Sei que é um desafio gigantesco, um desafio para um partido ainda pequeno, né? Eu sei que é um desafio da gente buscar realmente o espírito público, fazer a coisa certa, mas eu acho que vocês estão num belo caminho aí em Minas e tenho certeza que quando vocês olharem para trás, vão olhar e falar, caramba, eu fiz a minha parte, a gente pôde ajudar o nosso estado, e eu acho que é isso que vai contar no final do dia. Então, parabéns mesmo, obrigado, e vamos fazer outras lives dessa aí para falar mais a fundo dessas boas práticas mais para frente.
Ai, claro, adorei agradecer a participação, agradecer ao pessoal aí que está nos acompanhando e a recíproca é toda verdadeira, assim, também admiro demais o trabalho que vocês estão fazendo aí no Rio, é fundamental, as mudanças, a postura, então, assim, sou fã mesmo, parabéns e obrigada, né, porque no final das contas, cada um atuando aí no seu estado para a gente poder melhorar nosso país, né? Eu quero ver o Novo também atuando em todos os estados aí, para a gente ter cada vez mais resultado. Vamos somando, vamos somando. Aos pouquinhos a gente vai levando as ideias. Laura, Tá obrigado. Boa certo. noite, hein? Boa noite aí todo mundo que também acompanhou a gente aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.